Oi pessoal, tô aqui em mais um vídeo de Solo Leveling Arise e aproveitando que ontem à noite chegou o banner da nossa queridíssima Emma, vou estar trazendo aqui pra vocês o guiazinho da mesma. Personagem essa que parece simples, né, toda inocente aqui, mas ela tem uma passiva gigantesca, que eu não sei se o meu QI é muito abaixo da média ou se ela tá com bug visual, mas eu vou estar tentando explicar pra vocês como ela funciona. E quando você começa a ler a passiva dela, você não entende nada, e quando você termina, parece que você tava no começo. Mas bora lá que eu vou estar tentando simplificar, eu vou ler direitinho e tentar explicar da forma mais simples possível, para que vocês não tenham tanta dor de cabeça quanto eu tive enquanto eu tava bolando esse vídeo aqui. Bom, vamos começar então pelas suas skills logo de cara, e depois eu falo de builds aí e armas para ela. Seu tapa básico aqui, né, seus dois conjuntos básicos, o seu hit base normal e a sua skill concentrada, é bem simples, ela vai dar dano e esse dano é de fogo por causa do elemento dela, e os ataques dessa personagem, eles escalam todos com PV. Então, é bem simples. No seu tapa básico, ela tem quebra leve em ambas as suas skills. Na sua primeira skill aqui, a queima, ela vai causar também quebra média já, né? E é um ataque em área com range absurdo, tá? Essa skill aqui, quando você tá naquelas fases que você tem que limpar muito mob, ela ajuda muito, porque ela quase sempre vai acertar todos os mobs, exceto quando tá mobs tem aqueles arqueiros, né? Que ficam um em cada ponta, aí ela não consegue acertar. Essa skill, na maioria das fases, ela limpa o wave ali sem problema nenhum. Ela vai ter o efeito de aéreo, né, que joga o inimigo pra cima. Isso é bom porque ele vai ficar meio que imóvel ali por um tempo. Além de que tem mecânica de causar mais dano quando o inimigo ele tá queimado. Ela vai ter um aumento de 10% de dano. Sua skill 2 aqui é a divisão da chama. Ela já vem aí trazendo uma quebra pesada, então tem uma quebra muito boa essa skill, também inflige aéreo e também causa mais dano caso o inimigo esteja sob o efeito de queimadura. A gente tem aqui a skill de suporte, que é quando ela tá no time do Sung, vai ter também uma quebra média, também faz o inimigo ficar no efeito aéreo, e ela aplica aqui, que é a mecânica mais chata dessa boneca de entender, que é a absorção de calor e emissão de calor. Isso daqui é com o Sung, eu vou explicar certinho como que funciona nos times que não tem o Sung depois. Mas basicamente, só para ter um resumo, ela aplica ambos os efeitos quando está no time do Sung. A absorção de calor aumenta a defesa em 7,7% e o usuário recupera PV igual a 7,7% do dano que ele recebe. A emissão de calor vai aumentar a penetração de defesa e aumenta o dano de fogo. Então, é legal já pro Sung, vai dar um suporte ali pra ele, vai aumentar a penetração de defesa, e se você tiver com uma arma de fogo equipada no Sung, você também vai ter aumento no dano de fogo. Agora, no seu QTE, que é quando ela entra ali, né, por meio da troca, ela vai ter também um dano de quebra leve, então não vai quebrar tanto, mas tem aí já, né, pra ajudar um pouco. E ela inflige queimadura. Então é daqui que vai ter a queimadura, que aumenta o dano das skills dela quando o inimigo tá queimado. A queimadura dela é muito boa, tá? Vai estar causando dano igual a 17,77% dos PVs do usuário a cada 3 segundos por 30 segundos. Então é uma queimadura bem forte ali, que vai ajudar bastante no dano contra o inimigo. Já na sua skill suprema, que é o Orgulho Ardente, enquanto ela vai causar ali o daninho normal, né, da skill, que tá aqui em cima, e ela tem dois efeitos. Quando a absorção de calor está ativa, o dano da habilidade é reduzido em 33%, mas você não vai consumir todo o seu medidor. Ó. Vocês veem que o consumo do medidor e o tempo de recarga são reduzidos em 50%. Então você causa menos dano, 33% a menos de dano, porém o seu medidor vai ficar ali na metade da barra e o cooldown vai ser também reduzido em metade do tempo. Por sua vez, quando você tiver com a emissão de calor, são buffs diferentes, né? A emissão de calor é o que aumentava o dano de fogo e penetração de defesa, o dano da habilidade aumenta em 77%. Você pode estar olhando e falando, mas da onde eu tiro esses buffs? Ela tem uma passiva enorme, tá? Eu vou ler
Vou tentar ir explicando para não ficar tão confuso aqui para vocês. Basicamente, então, a absorção de calor é aplicada a cada ação específica, eu já vou explicar o que é. E a divisão de chamas, que é essa skill aqui, ó, a skill 2. O que é que vocês têm que saber? Eu vou já dar uma pulada nesse texto aqui, porque é muita coisa desnecessária aqui. Eles podiam ter sintetizado e deixado mais simples. Basicamente, se você tá usando ataques básicos e toma um tapa do inimigo, você ganha uma marca de absorção de calor. Pra quem já esqueceu, a absorção de calor é o buff defensivo. Lembrem assim, a absorção é o buff defensivo, a emissão é o buff ofensivo. Então, tá utilizando aqui qualquer etapa básica, tomou um hit, ganha absorção de calor uma instância. Usou o seu golpe central, ganha 5 instâncias de absorção de calor. Usou a sua queima, que é a primeira skill, ganha 5 instâncias de absorção de calor. Usou o seu QTE para entrar, 5 instâncias de absorção de calor. Usou o seu Supremo, 10 instâncias de absorção de calor. Ela pode acumular até 15 instâncias, tanto de absorção de calor quanto de emissão de calor. Bora lá. Basicamente essas são as formas de obtenção, tá? Já vou continuar lendo. E aí quando você usa a divisão da chama, você converte as instâncias de absorção de calor em emissão de calor. Então, espero que essa parte tenha dado para entender. Vamos lá continuar aqui com a passiva dela. Então aqui, ó, eu já resumi tudo que ele fala aqui, que você ganha 5 vezes, ganha 10 vezes, tá resumida essa parte. Vamos lá então para os buffs. Absorção de calor primeiro, que é o buff defensivo. Quando 5 instâncias são acumuladas, a defesa aumenta em 7,7%. Com 10 instâncias, o usuário recupera PV igual a 7,7%. Então vocês veem que você precisa de 10 instâncias para você ganhar o buff que ganharia aqui por meio dela como suporte lá para o Sung. Com 15 instâncias, o usuário ganha um escudo igual a 7,7% dos seus PV. Com 15 instâncias, então, você vai ter todos os buffs. A cada 5 instâncias, você ganha um buff diferente. Então, sintetizando, as 5 primeiras instâncias aumenta a defesa. 10 instâncias, você passa a curar também parte do dano causado, né? 7% do dano que você recebe. E com 15 instâncias, você ganha um escudo também para Ema. Todos esses buffs são para Ema. E aí vamos lá, para emissão de calor, que é o buff ofensivo que você ganha após utilizar aqui a divisão das chamas. Você perde as instâncias de absorção e passa a ter agora as instâncias de emissão. Com 5 instâncias, a penetração de defesa aumenta em 7,7%. Com 10 instâncias aumenta o dano de fogo e com 15 instâncias esse efeito vai ser passado para toda a equipe. Então ela iria buffar a penetração de defesa e o dano de fogo da equipe inteira. Agora qual é o problema, tá? Eu não sei se dentro do jogo tá bugado, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiz a gameplay porque eu não entendi muito bem quando eu li e aí eu vim testar na prática, ó. Gravei a luta aqui, eu entro então e troco pra Ema, ó. Quem vem? Aqui embaixo vocês já vão começar a ver a absorção de calor, que é esse buff aqui, ó, tá vendo os stacks? Eles estão acumulando, ó, prestem atenção ali embaixo. Tá acumulando a absorção de calor, então eu tô esperando aqui, ó, juntei as 15. Então aqui, ó, eu acumulei já as 15 instâncias de absorção de calor. E aí eu uso a minha skill 2 e aí trocou, tá vendo? Ele foi para emissão de calor. E esse é o ponto que eu mencionei. Só tem o ícone ali. Não tá marcando, né? Você vê que todos os buffs eles têm ali o númerozinho marcando a quantidade de instâncias. Ali não tem nada, então não tá marcando se tem 5, se tem 10, se tem 15. E você já volta a acumular novamente a absorção de calor com base no que você vai fazendo. Junto 15 de novo, uso o meu E novamente, continua zerado ali, só o ícone da emissão de calor sem número nenhum para eu saber quantas instâncias tem.
Então, não sei, tá? Essa é a parte aí, fica o questionamento, quem sabe comenta aí se eu sou muito burro e não tô sabendo usar a personagem, ou se tá bugado ali visualmente e não aparece o contador para saber quantas instâncias tem. Mas basicamente seria essa a mecânica, você junta ali as instâncias de absorção de calor, só estaca até 15, não vai além disso, e depois você usa o seu E, a sua skill 2, para converter a absorção de calor em emissão de calor, dependendo do uso que você quer para personagem, se você quer passar o buff, né, ofensivo para o resto do time, ou se você quer usar ela no modo mais defensivo ali mesmo, por exemplo, para não consumir todos os pontos de ultimate, mas é assim que funcionaria. Vai depender muito do uso que você quer dar para a personagem, a rotação dela, mas basicamente vai iniciar sempre com o QTE para aplicar queimadura e aumentar o dano de ambas as skills, e aí você escolhe. Você pode usar, por exemplo, alguns tapa base e a sua primeira skill, que é a queima. Você sempre vai esperar ter 15 acúmulos para estar usando a ultimate, para você não desperdiçar os buffs da personagem. E aí você escolhe. Quer uma Ema um pouco mais defensiva? Você ulta logo após ter usado sua queima, tá com 15 stacks. Não vai gastar todos os pontos, vai ter um cooldown menor. Quer causar, mas tem que lembrar também que vai reduzir o dano da ultimate. Quer usar a Ema mais porradeira, causar mais dano com ela e passar o buff pro time? Vai entrar, vai dar alguns tapa básico, vai usar a sua queima. Tá com 15 instâncias, divisão da chama, usa o supremo, que é o orgulho ardente, e troca pro personagem aí que você quer, ou você pode usar aí, caso já tenha o cooldown, novamente as skills dela. Vamos partir aqui então pro seu conjunto de artefatos. Ela é uma personagem bem versátil, tá? Dá pra usar bastante coisa nela. Vou comentar aqui primeiro da parte esquerda, né, que seriam as armaduras, por assim dizer. Eu acho que você pode tranquilamente usar esses dois conjuntos aqui, que é a morte com um golpe e o sacrifício nobre. A morte com um golpe, 2 peças, aumenta o dano do supremo em 25%, e o sacrifício nobre com 2 peças, o PV aumenta em 0%, isso aqui tá bugado, tá? É 8%. Como ela escala com PV, vai aumentar o dano, e aqui aumenta o dano do supremo, ela vai dar mais dano. Mas também é totalmente viável você usar full de qualquer um dos dois. O conjunto completo aqui da morte por um golpe vai diminuir a recarga da habilidade definitiva em 40%, então fica bem interessante, porque, por exemplo, você pode fazer uma rotação aonde você entra, pega lá os buffs, entra com o QTE, pega seus 15 acúmulos de absorção ardente, ulta estando com a absorção ardente, você vai dar menos dano, porém você vai ultar, vai ter redução aqui do cooldown já de 50%, não vai consumir toda a sua barra de poder, vai ter mais 40% de redução, então vai vir rapidinho. E aí o que é que você faz? Você teria ultado, aí você dá mais uns tapa básico, usa a sua queima novamente, pegou novamente 15 instâncias, usou a sua divisão de chama, converteu em emissão ardente, ultou novamente. Vai dar muito dano dessa vez, porque você vai estar com o buff, né, de emissão ardente, e você vai ter usado 2 ultimates numa rotação da Ema. Então ficaria também bem interessante você colocar 4 peças de morte com um golpe, e dá pra pôr também 4 peças de sacrifício nobre, que reduz o ataque em 8%, mas aumenta o ataque dos membros. Isso daqui seria para uma Ema um pouco mais suporte, às vezes ali num time de Chachoyema, poderia ser, mas eu acho que se for para você usar alguma coisa, é 4 peças de morte com um golpe, ou então os 2 aqui que eu tô utilizando, vai ser mais interessante, ela fica ali com um equilíbrio muito bom. Partindo aqui pro lado direito, você também pode estar utilizando esses 2 conjuntos, principalmente você vai usar esses 2 quando você não tem outro suporte, né? Vocês podem ver que esse é o time que eu uso, mas se você tá usando lá o Chachoyema, você usa isso daqui porque vai ser muito bom. 2 peças de concentração de poder de fogo, ele aumenta a taxa do consumo de mana das skills do usuário, né, que é a sua skill básica aqui, então vai gastar mais mana para você utilizar, mas aumenta o dano causado em 5% e diminui a recarga dessas 2 skills também.
você gasta mais mana, o que não é tanto problema assim, porque a maior rotação seria aquela que eu mencionei, onde você usa 2 ults, e mesmo assim ela vai ter mana para utilizar o combo ali completo, depois você troca, ela vai ficar um tempo fora e quando voltar ela já vai ter mana de novo, não é muito problema assim a mana da Emma, então dá para você usar isso daqui tranquilamente, e aí você usa também 2 peças de conexão notável, que ao sair do combate aumenta o ataque dela e dos membros da equipe em 12% por 10 segundos. Trocas que você pode estar fazendo, tá? Eu acho que esse daqui é o mais equilibrado, mas você pode estar trocando também por uma Emma um pouco mais ofensiva, aonde você utilizaria 4 peças de concentração de poder de fogo, que aí aumenta o efeito de dano em 18% e o efeito de redução das habilidades básicas reduz em 18% também. Então vai estar buffando ainda mais e vai manter o consumo de mana em só 20% a mais. Ela vai ser uma Emma um pouco mais porradeira. E se você estiver, né, naquele time de Shasho e Emma, você pode pôr também uma Emma mais suporte, onde ela usa 4 peças de conexão notável e vai aumentar o efeito desse aumento de ataque para 28% e a duração de 10 segundos passa a ser 15 segundos. Então naquele time onde tem 2 DPS você já vai ter bastante dano, você pode focar aqui em uma Emma um pouco mais suporte. Então ela vai utilizar conexão notável, 4 peças. Em relação à arma da personagem, obviamente a sua melhor arma é a sua arma assinatura, que vai dar aí bastante status base, vai dar PV para ela, aumenta o dano causado a alvos afetados pelo efeito de quebra em 4%, e ao ativar a absorção de calor, que é o buff ofensivo, o dano causado pelo usuário aumenta em 1,5%, acumulando até 4 vezes. Vai aumentar o dano dela, mas estando um pouco mais à frente no jogo, em um momento onde eu já começo a travar nas fases porque elas estão bem difíceis, eu não recomendaria você craftar a arma dela. A passiva é legal, mas é tão relevante, principalmente quando tá 0 estrelas. O que é mais relevante, de fato, é o status base, que vai ser bem alto. Porém, a Emma funciona perfeitamente com esse livro aqui, que é o Grimório Antigo. Ele também vai dar PV para ela. Se tiver estrela, vai dar precisão. E aumenta a taxa da aquisição do medidor de poder em 16%, ou seja, ajuda ela a ganhar ultimate mais rápido. Sendo bem sincero, hoje em dia eu preferia 1000 vezes ter craftado uma cópia da arma da Shaq, que é DPS, do que ter feito a arma da Emma. A Emma, ela rodaria tranquilamente, tá? Tranquilamente mesmo com o Grimório Antigo. Eu acho até que mesmo tendo a arma dela, é melhor usar o Grimório Antigo, principalmente se ele tiver estrelado e se a arma dela não ter estrelas. Eu não vou pôr porque eu não vou upar outra arma nesse momento, mas se você tem uma Emma e tá pensando em fazer a arma dela, eu recomendo você usar o Grimório Antigo e craftar ou uma cópia aí da arma do teu DPS ou uma outra arma. Bom pessoal, basicamente esse é o guiazinho aí da Emma. Como eu disse, a parte que não dava pra eu deixar tão claro pra vocês era realmente essa mecânica aqui, porque não marca lá, né, os acúmulos. Eu não sei se é um bug visual ou se eu tô fazendo errado. Eu acredito que seja um bug visual. Antes que eu me esqueça, né, eu não comentei aqui a respeito das estrelas dela. Eu acho as 2 primeiras estrelas muito fortes, tá? A primeira ainda mais. A primeira estrela aumenta o dano de quebra e queima do usuário em 77%, então ajuda ela a quebrar escudo mais rápido e ajuda ela a dar mais dano com a queimadura também. Com 2 estrelas aumenta o efeito de quebra do usuário em 10% e aumenta o dano causado aos alvos afetados por efeito de quebra em 20%, então, novamente, quebra mais rápido e dá mais dano em quem já está com o escudo quebrado. Muito bom também. 3 estrelas, o efeito de absorção de calor é aplicado aos membros, então agora o buffzinho dela, né, que é aqui o defensivo, não é mais só para ela, vai passar também pros aliados, né, por 15 segundos. 4 estrelas aumenta o PV dela, é legal, vai aumentar o dano e vai aumentar a sobrevivência. E com 5 estrelas, quando o alvo entra no estado de quebra, ou seja, quebrou o escudo do inimigo, redefine o cooldown de todas as skills e dá pra ela 100% de barra de ultimate, então ela já vai poder ultar na hora. E aplica o efeito de aumento de dano. Então com 5 estrelas ela vira ainda mais porradeira do que ela já é. Então é bem forte, tá? Mas eu acho a primeira estrela dela
disparado assim a mais significativa, já que a quinta estrela vai ser bem difícil de você pegar, né? Vai demorar bastante, principalmente se você for contar apenas com o banner padrão. Agora sim, rapaziada, esse é o videozinho aí da Emma, eu espero ter ajudado. Se ajudou, deixa o gostei no vídeo e se inscreva no canal para você não estar perdendo os próximos conteúdos.